Quando João parou o caminhão naquela tarde e viu a fumaça saindo daquele barraco miserável, ele não imaginava que aquele momento mudaria sua vida para sempre. Dentro daquela estrutura de madeira podre e lona rasgada, uma jovem mãe segurava sua bebê contra o peito com os olhos cheios de medo e exaustão. E ali, naquele instante, algo dentro do coração daquele fazendeiro solitário acordou depois de anos adormecido. João sempre foi um homem de poucas palavras e muito trabalho. Aos 38 anos, carregava nas costas o peso de uma perda que destruiu sua vida 7 anos atrás. Sua esposa e seu filho pequeno morreram em um acidente terrível na estrada, quando voltavam da cidade. Desde aquele dia, João passou a existir apenas no automático. Acordava antes do sol nascer, trabalhava na lavoura até o corpo doer e voltava para casa quando a noite já tinha caído. Não conversava com ninguém além do necessário. Não sorria, não vivia, apenas respirava. A fazenda onde morava era a herança do pai, que também tinha herdado do avô. Era uma propriedade grande, com plantação de milho e feijão, alguns pastos para o gado e uma casa principal onde João vivia sozinho. Havia também uma casa menor, mais antiga, que tinha sido do avô dele. Aquela casa estava abandonada há anos, com as janelas fechadas e o quintal tomado pelo mato. João nunca teve coragem de entrar lá porque trazia memórias boas demais, e memórias boas doíam mais que as ruins. Naquela tarde de sexta-feira, João voltava da cidade depois de vender parte da colheita na feira. O caminhão velho balançava na estrada de terra cheia de buracos, levantando poeira vermelha. Ele conhecia aquele caminho de cor, cada curva, cada árvore. Por isso estranhou quando viu fumaça subindo de um lugar onde não deveria ter ninguém. Era perto da divisa da sua propriedade, numa área abandonada onde só crescia mato seco e algumas árvores tortas. Curioso e também preocupado, porque aquela época do ano era perigosa para incêndios, João desviou o caminhão da estrada principal e seguiu por uma trilha estreita. Quanto mais se aproximava, mais claro ficava que aquela fumaça vinha de um fogo pequeno, controlado. Alguém estava acampado ali, mas quem seria louco de ficar naquele lugar sem água, sem proteção, sem nada? Quando finalmente parou o caminhão e desceu, João viu o barraco. Era uma construção miserável, feita com pedaços de madeira velha, fincados no chão, amarrados com arame e cobertos com lona azul rasgada. Havia um foguinho na frente quase apagando, com 3 pedras em volta segurando uma lata amassada que servia de panela. O cheiro era de sopa rala, muito rala. João caminhou devagar, sem fazer barulho, observando. Foi quando ouviu o choro abafado de um bebê vindo de dentro do barraco. Seu coração apertou. Tinha uma criança ali. Uma criança pequena. Naquele lugar horrível, sem condições nenhuma. Ele se aproximou da entrada improvisada do barraco e bateu de leve na madeira. O choro do bebê parou de repente. Ouviu um movimento rápido lá dentro, como se alguém tivesse se assustado. Então, uma voz de mulher, baixa e tensa, falou de dentro. Quem está aí? O que quer? Meu nome é João. Sou dono das terras aqui em volta. Vi a fumaça e vim ver se estava tudo bem. Silêncio. Depois, lentamente, a lona que servia de porta foi afastada e uma jovem mulher apareceu. Ela tinha uns 20 e poucos anos. Era magra demais, com o rosto sujo e marcado pelo cansaço. Os cabelos escuros estavam presos num rabo de cavalo desfeito. Nos braços, enrolada num cobertor fino e surrado, estava um bebê pequeno de poucos meses. Os olhos da moça encontraram os de João. Eram olhos escuros, fundos, cheios de medo, mas também de uma força estranha. A força de quem não tem mais nada a perder. Não estamos fazendo nada de errado, senhor. Vou sair daqui amanhã. Só preciso passar mais essa noite. João olhou para ela, para o bebê, para aquele barraco miserável.
Sentiu algo se mexer dentro do peito. Era algo que não sentia há muito tempo. Era compaixão, misturada com uma dor antiga, uma dor que conhecia bem. Não vim mandar vocês embora. Vim ajudar. Vocês precisam de ajuda. A moça apertou o bebê contra o peito e lágrimas começaram a escorrer pelo rosto sujo. Ela tentou falar, mas a voz falhou. Apenas balançou a cabeça, como se não conseguisse acreditar que alguém tinha oferecido ajuda sem querer nada em troca. Se você está chegando aqui no canal agora, venha fazer parte dessa nossa família. Se inscreva para não perder nenhuma história como essa, que nos ensina sobre bondade e esperança. É gratuito e você ajuda a fortalecer essa comunidade de pessoas que adoram histórias emocionantes. Escreva também nos comentários de onde você nos ouve. Adoramos saber até onde nossas histórias chegam. João voltou até o caminhão e pegou a sacola com as compras que tinha feito na cidade. Tinha pão, queijo, linguiça, frutas. Levou tudo para perto do barraco e colocou no chão. Meu nome é João. E vocês? A moça limpou as lágrimas com as costas da mão. Julieta. E essa é Maria, minha filha. Prazer, Julieta. Prazer, Maria. João deu um meio sorriso, o primeiro em muito tempo. Vou buscar mais lenha para esse fogo. Depois conversamos. Ele trabalhou em silêncio pelos próximos minutos, juntando galhos secos e gravetos. Reacendeu o fogo direito, colocou mais lenha, deixou as chamas fortes e quentes. Depois, pegou uma garrafa térmica que tinha no caminhão, encheu uma caneca com café ainda morno e ofereceu para Julieta. Ela pegou a caneca com as duas mãos, tremendo, e bebeu devagar. O bebê tinha voltado a dormir nos braços dela. João sentou num toco de madeira do outro lado do fogo, respeitando a distância. Quanto tempo vocês estão aqui? 2 semanas, mais ou menos. Talvez 3. Perdi a conta dos dias. E por que estão aqui? O que aconteceu? Julieta olhou para o fogo por um longo momento antes de responder. Quando finalmente falou, sua voz era baixa, carregada de uma tristeza profunda. Meu marido morreu há 4 meses. Acidente na colheita. Ele trabalhava numa fazenda grande, do outro lado da região. Um trator tombou e ele estava perto demais. Não teve chance. João sentiu o coração apertar. Conhecia bem aquela dor, a dor de perder alguém de repente, sem aviso, sem tempo de se despedir. Quando ele morreu, eu estava grávida de 7 meses. A gente morava num quartinho alugado na cidade, bem pequeno, mas era nosso cantinho. Pagava com o salário dele. Julieta pausou, ajeitando Maria nos braços. Depois que ele se foi, não consegui mais pagar o aluguel. Tentei arranjar trabalho, mas ninguém contrata mulher grávida. O dono do quartinho me deu 1 mês de prazo. Depois me despejou. E sua família? Não tinha ninguém para ajudar? Não tenho família. Cresci em orfanato. Conheci meu marido quando tinha 18 anos. Ele também era sozinho no mundo. A gente se juntou porque era tudo que tínhamos um ao outro. A voz dela falhou. Quando fui despejada, não sabia para onde ir. Peguei minhas coisas, o pouco que tinha, e vim andando pela estrada. Achei esse lugar abandonado e montei o barraco com o que encontrei pelo caminho. E a menina? Nasceu aonde? Aqui mesmo, sozinha. Julieta olhou para a filha com um amor intenso nos olhos. Uma parteira estava passando pela estrada 2 dias antes do parto. Ela viu meu estado e voltou quando chegou a hora. Foi ela quem ajudou Maria a nascer. Depois foi embora e nunca mais voltei a ver. João ficou em silêncio, processando tudo aquilo. Aquela moça tinha passado por um inferno. Perdeu o marido, perdeu a casa, teve um bebê sozinha num barraco miserável. E ainda assim estava ali, de pé, lutando, cuidando da filha. Tinha uma força nela que poucos conseguiriam ter. Você não pode ficar aqui, Julieta. O inverno vem chegando. Vai fazer muito frio. Vocês não vão aguentar. Eu sei, ela abaixou a cabeça. Mas não tenho para onde ir. Não tenho dinheiro, não tenho ninguém. Eu conheço uma pessoa na cidade.
uma senhora boa, de coração grande. Ela tem uma mercearia e sempre precisou de ajuda. Paga pouco, mas dá comida e um lugar para morar. É trabalho honesto. Julieta levantou os olhos, surpresa. O senhor faria isso por nós? Por quê? João respirou fundo. Não tinha uma resposta fácil. Só sabia que olhar para aquela moça e aquele bebê mexeu com algo dentro dele que estava morto há anos. Mexeu com a parte dele que ainda lembrava o que era cuidar de alguém, proteger alguém, ter um propósito além de apenas trabalhar até cair de cansaço. Porque sei o que é perder tudo. Sei o que é ficar sozinho no mundo. E sei que se alguém tivesse me estendido a mão quando eu mais precisei, talvez eu não tivesse passado esses anos todos apenas existindo. Ele olhou firme para ela. Vou ajudar vocês. Vou levar vocês para a cidade amanhã cedo. Vou falar com Dona Rosa e conseguir esse trabalho para você. Não é caridade. É uma oportunidade. O resto depende de você. Lágrimas escorreram livres pelo rosto de Julieta. Ela não tentou escondê-las dessa vez. Obrigada, muito obrigada, Sr. João. O senhor não sabe o que isso significa para mim. Sei sim, sei muito bem. João se levantou. Vou voltar para minha casa agora. Amanhã cedo, quando o sol nascer, volto aqui para buscar vocês. Arrumem suas coisas, levem tudo que precisarem. Não tenho quase nada, só nossas roupas e alguns cobertores. Então vai ser rápido. João caminhou até o caminhão. Depois voltou com mais mantimentos. Isso aqui é para vocês jantarem e tomarem café da manhã. Comam bem. A viagem até a cidade leva umas 2 horas. Julieta aceitou a comida com gratidão. Não sei como vou agradecer ao senhor. Não precisa agradecer. Só cuide bem dessa menina e aproveite a chance que está sendo dada. João entrou no caminhão e partiu. Enquanto dirigia de volta para casa pela estrada empoeirada, ele sentia algo diferente. Tinha um propósito agora. Tinha uma missão. Ia ajudar aquela moça e aquele bebê. Ia fazer o que ninguém tinha feito por ele quando perdeu tudo. Ia ser a diferença na vida de alguém. Naquela noite, pela primeira vez em 7 anos, João não conseguiu dormir direito. Mas não era insônia ruim. Era ansiedade boa. Era expectativa. Era a sensação de que a vida tinha voltado a fazer sentido. Quando o sol começou a nascer no horizonte, pintando o céu de laranja e rosa, João já estava no caminhão, dirigindo de volta para buscar Julieta e Maria. Ele tinha colocado algumas almofadas no banco para deixar mais confortável. Encheu o tanque de gasolina e levou mais comida e água. Ao chegar no barraco, encontrou Julieta já acordada, com Maria no colo, e uma trouxa pequena de pano no chão, com todas as posses delas. Ela tinha lavado o rosto, amarrado o cabelo e usava um vestido menos sujo que o de ontem. Estava se esforçando para causar boa impressão. Bom dia, Julieta. Bom dia, Maria. Prontas para uma nova vida? Julieta sorriu. Era um sorriso tímido, cheio de esperança. Prontas. João pegou a trouxa e colocou na caçamba do caminhão. Ajudou Julieta a subir, certificando-se de que ela estava confortável e que Maria estava segura. Então ligou o motor e começaram a viagem. O caminho era longo e silencioso. Julieta olhava pela janela, observando a paisagem mudar conforme se afastavam daquele lugar que tinha sido seu refúgio miserável. João dirigia concentrado, pensando em como ia apresentar a situação para Dona Rosa. Conhecia a senhora há muitos anos, desde criança. Ela tinha sido amiga da mãe dele. Era uma mulher de coração grande, mas também prática. Precisaria convencê-la a dar uma chance para Julieta. Contudo, havia algo que João ainda não sabia. Aquela decisão de ajudar não mudaria apenas a vida de Julieta e Maria, mudaria a dele também, de formas que ele jamais poderia imaginar naquele momento. A cidade apareceu no horizonte depois de quase 2 horas de viagem. Era uma cidade pequena, com ruas de terra e poucas construções de alvenaria. A rua principal tinha a igreja,
o correio, 2 lojas de tecidos, um bar e a mercearia de Dona Rosa. O movimento era tranquilo naquela manhã de sábado. Algumas pessoas conversavam nas calçadas, crianças brincavam na praça perto da igreja. João estacionou o caminhão na frente da mercearia. Era um prédio antigo, mas bem cuidado, pintado de branco com detalhes azuis nas janelas. Uma placa de madeira pendurada na porta dizia Mercearia e Quitandas da Rosa, com letras desenhadas à mão. O cheiro de pão fresco vinha de dentro. Espera aqui um minuto, vou falar com Dona Rosa primeiro. Julieta assentiu, nervosa, segurando Maria com força. João desceu e entrou na mercearia. O sino da porta tocou, anunciando sua chegada. Dona Rosa estava atrás do balcão, organizando vidros de doce. Era uma senhora de uns 65 anos, cabelos brancos presos num coque, óculos de grau pendurados numa corrente no pescoço, rosto redondo e simpático. João, que surpresa boa, meu filho. Quanto tempo não te vejo por aqui. Bom dia, Dona Rosa. Como a senhora vai? Vou bem, graças a Deus. E você, ainda sozinho naquela fazenda grande? Ainda. João tirou o chapéu. Dona Rosa, preciso conversar com a senhora sobre um assunto importante. A senhora parou o que estava fazendo e olhou para ele com atenção. Conhecia João desde que ele era menino. Tinha visto o acidente que matou a esposa e o filho dele. Tinha visto como aquele homem bom se transformou numa sombra de si mesmo depois da tragédia. Pode falar, meu filho. Senta aqui. João contou tudo. Contou sobre o barraco, sobre Julieta, sobre o bebê, sobre a história da moça. Contou que ela precisava de trabalho e de um lugar para ficar. Contou que achava que Dona Rosa poderia ajudar. Dona Rosa escutou tudo em silêncio, com as mãos cruzadas sobre o balcão. Quando João terminou, ela ficou pensativa por um momento. Essa moça está aí fora? Está, no caminhão. Chama ela para entrar. Quero conhecer. João saiu e fez sinal para Julieta. Ela desceu devagar, com Maria nos braços, e entrou na mercearia. Dona Rosa a observou de cima a baixo, não com julgamento, mas com aquele olhar de quem está avaliando o caráter de alguém. Você é Julieta? Sim, senhora. E essa belezinha é Maria? É sim, senhora. Dona Rosa saiu de trás do balcão e se aproximou. Olhou para o bebê com ternura. Que menininha linda! Quantos meses? 3 meses e meio, senhora. Você sabe cozinhar? Sei, sim. Não sou a melhor cozinheira do mundo, mas aprendo rápido. Sabe fazer pão, bolo, salgado? Sei fazer o básico. Pão, bolo simples, alguns salgados. Como eu disse, aprendo rápido se a senhora me ensinar. Dona Rosa cruzou os braços pensando. Preciso de alguém para ajudar aqui na mercearia. Não posso pagar muito, mas dou moradia, comida e um salário pequeno no fim do mês. Tenho um quartinho nos fundos, simples, mas limpo e com cama. Serve? Os olhos de Julieta se encheram de lágrimas. Serve sim, senhora, mais que serve. Muito obrigada. Não me agradeça ainda. Trabalho aqui é duro. Acordo cedo, fecho tarde. Preciso de alguém comprometido. Pode contar comigo, Dona Rosa. Prometo que não vai se arrepender. Está bem, então. Dona Rosa olhou para João. Você fez uma boa ação hoje, João. Sua mãe ficaria orgulhosa. João sentiu um nó na garganta. Obrigado, Dona Rosa. Vem, Julieta. Vou te mostrar o quarto e explicar como as coisas funcionam aqui. As 2 mulheres sumiram pelos fundos da mercearia. João ficou esperando, sentindo um alívio imenso. Tinha dado certo. Julieta e Maria teriam um teto, comida, trabalho, estariam seguras. Quando Julieta voltou, tinha um sorriso no rosto. Um sorriso de verdade, não aquele sorriso tímido de antes. Era um sorriso de quem acabou de ganhar uma segunda chance na vida. O quarto é perfeito, João. É pequeno, mas tem tudo o que precisamos. Tem até um bercinho que Dona Rosa guardou de quando os netos eram bebês. Fico feliz por vocês.
tudo isso graças ao Senhor. Julieta se aproximou e pela primeira vez tocou o braço dele. Era um toque suave, de gratidão profunda. O Senhor salvou nossas vidas. Não sei como vou retribuir isso. João sentiu o calor daquele toque. Sentiu algo se mexer dentro dele, algo que não sentia há muito tempo. Não era apenas compaixão. Era algo mais, algo que o assustava um pouco. Não precisa retribuir nada, só seja feliz, cuide da Maria, aproveite essa oportunidade. Vou aproveitar, prometo. Dona Rosa voltou trazendo uma bandeja com café e pão com manteiga. Vocês dois precisam comer alguma coisa antes de ir embora. E João, você não vai sumir de novo. Quero você aparecendo aqui mais vezes. Essa mercearia precisa de uns consertos que só um homem forte como você pode fazer. João sorriu. Pode deixar, Dona Rosa. Vou aparecer, sim. Eles tomaram café juntos, conversando sobre coisas simples. Era uma cena estranha, mas bonita. 3 pessoas que não se conheciam direito algumas horas atrás, agora sentadas juntas, compartilhando comida e companhia. Era o começo de algo. Ainda não sabiam do que, mas era o começo. Quando João se despediu e foi embora, Julieta ficou na porta da mercearia, observando o caminhão se afastar. Maria dormia em seus braços. O sol estava alto agora, iluminando a rua de terra. Era um novo dia, um novo começo. E pela primeira vez em meses, Julieta sentiu que talvez as coisas pudessem dar certo. O que ela não sabia era que aquele homem que tinha parado para ajudá-las se tornaria muito mais do que um amigo. Se tornaria a família que ela nunca teve. As semanas foram passando e Julieta se adaptou bem ao trabalho na mercearia. Acordava cedo, por volta das 5 da manhã, e ajudava Dona Rosa a preparar os pães e salgados que vendiam durante o dia. Maria ficava no bercinho no quartinho dos fundos, e sempre que chorava, Julieta corria para amamentar e acalmar. Dona Rosa era compreensiva e nunca reclamou. O trabalho era cansativo, mas honesto. Julieta atendia os clientes, organizava as prateleiras, limpava o chão, ajudava na cozinha. Aos poucos foi aprendendo as receitas especiais de Dona Rosa, os segredos para fazer o pão ficar macio, o bolo ficar fofo, o salgado ficar crocante. Tinha jeito para a coisa. Os moradores da cidade foram conhecendo Julieta e gostaram dela. Era educada, trabalhadora, sempre tinha um sorriso para oferecer. Alguns perguntavam sobre sua história e ela contava resumidamente, sem entrar em detalhes dolorosos. As pessoas sentiam pena, mas também admiração. Aquela moça jovem tinha passado por muita coisa e não tinha desistido. João cumpriu a promessa e começou a aparecer na mercearia com frequência. No começo, vinha uma vez por semana, sempre com alguma desculpa. Trazia verduras e frutas da fazenda para Dona Rosa vender. Consertava uma prateleira quebrada, trocava uma lâmpada queimada, pintava uma parede descascada. Sempre arranjava um motivo para estar ali. Julieta percebia e, no fundo, esperava por essas visitas. Quando via o caminhão de João estacionando na frente da mercearia, seu coração dava um pulo diferente. Era bom vê-lo, era reconfortante ter alguém que se importava. João também percebia que estava indo além do que tinha planejado. Tinha prometido ajudar e tinha ajudado. Julieta estava bem, tinha trabalho, tinha teto. Não precisava mais dele, mas mesmo assim continuava voltando, porque gostava de ver o sorriso dela. Gostava de segurar Maria no colo. Gostava de sentir que fazia parte de algo de novo. Um dia, João chegou com uma surpresa. Era um final de tarde. O movimento na mercearia estava fraco. Ele entrou carregando uma caixa grande de madeira. — O que é isso? Julieta perguntou curiosa. — É para Maria. Fiz com minhas próprias mãos. Ele abriu a caixa. Dentro estava um cavalinho de balanço, todo trabalhado em madeira clara, com detalhes cuidadosos, lixado até ficar macio. Era uma peça linda.
Julieta levou as mãos à boca. João, isso está lindo demais, você fez mesmo? Fiz, pensei que quando ela crescer um pouco mais, vai gostar de brincar. Ela vai amar. Eu já estou amando. Julieta tocou a madeira com carinho. Você não precisava fazer isso. Eu quis fazer. Me deu prazer trabalhar nisso. Dona Rosa, que observava a cena de longe, sorriu para si mesma. Conhecia bem aquele olhar. Era o olhar de um homem que estava se apaixonando, mesmo sem perceber ainda. Se você está gostando dessa história, considere apoiar clicando em Valeu Demais. O botão Valeu Demais é uma forma de ajudar financeiramente o canal. Esse pequeno gesto nos ajuda a continuar trazendo histórias que emocionam e inspiram pessoas como você. Naquela noite, depois que a mercearia fechou e os clientes foram embora, Dona Rosa chamou Julieta para conversar. Sentaram na cozinha, tomando chá. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Dona Rosa começou. Pode. E o que você sente pelo João? Julieta ficou vermelha. Eu não sei. Gratidão, com certeza. Ele salvou minha vida e da Maria. E só isso? Julieta mexeu na xícara pensativa. Não sei se tenho o direito de sentir mais que isso. Passei por tanta coisa, ainda estou me recuperando. E ele é um homem bom demais para mim. Bobagem. Você é uma moça de ouro, Julieta. Qualquer homem teria sorte de ter você. Dona Rosa segurou a mão dela. João perdeu a família dele há anos. Ficou perdido desde então. Mas desde que conheceu você, ele mudou. Voltou a sorrir, voltou a ter vida nos olhos. Você fez bem para ele tanto quanto ele fez para você. A senhora acha mesmo? Tenho certeza. E vou te dizer uma coisa. Ele gosta de você. Não é só bondade, é sentimento verdadeiro. Vejo no jeito como ele olha para você, como arranja desculpas para vir aqui, como se preocupa. Julieta sentiu o coração acelerar. Tinha medo de admitir, mas também sentia algo por João. Não era só gratidão, era atração, era carinho, era o desejo de estar perto dele, mas tinha medo, medo de se machucar de novo, medo de não ser suficiente. E se eu não for boa o bastante para ele? E se ele se cansar de mim? Pare de se diminuir, menina. Você é forte, corajosa, trabalhadora, é mãe dedicada, tem um coração enorme. Qualquer homem ficaria orgulhoso de ter você ao lado dele. Dona Rosa sorriu. Dá uma chance para a felicidade, Julieta. Vocês dois merecem. Nas semanas seguintes, a relação entre João e Julieta mudou. Ele começou a ficar mais tempo quando visitava. Conversavam sobre tudo, sobre a vida, sobre sonhos, sobre medos. João contou mais sobre a esposa e o filho que perdeu, sobre a dor que carregou todos esses anos, sobre como tinha se fechado para o mundo. Julieta contou sobre o marido, sobre o orfanato onde cresceu, sobre como sempre sonhou em ter uma família de verdade, aquela família que nunca teve quando criança. Eles descobriram que tinham muito em comum. Ambos conheciam a dor da perda. Ambos sabiam o que era ficar sozinho. Ambos tinham cicatrizes que ninguém via. Mas também descobriram que juntos aquelas cicatrizes doíam menos. Um domingo, João convidou Julieta e Maria para passarem o dia na fazenda. Dona Rosa incentivou, dizendo que elas mereciam um descanso. João passou para buscá-las de manhã cedo. A fazenda era maior do que Julieta imaginava. Tinha a casa principal, os pastos com gado, a plantação de milho e feijão, e lá no fundo, meio escondida entre árvores, a casa antiga do avô. João mostrou tudo, orgulhoso. Aquela terra era sua vida. Fizeram um piquenique debaixo de uma árvore grande perto de um riacho. Maria estava acordada, olhando tudo com aquela curiosidade de bebê. O sol estava quente, mas a sombra era fresca. Era um momento de paz. É bonito aqui, Julieta disse. Deve ser bom acordar todos os dias nesse lugar. É tranquilo, mas também é solitário. João olhou para ela.
Faz tempo que não compartilho isso com ninguém. Obrigada por compartilhar comigo hoje. Eu que agradeço por ter vindo. Eles ficaram em silêncio, apenas aproveitando a companhia um do outro. Maria dormiu no colo de Julieta. O som do riacho era relaxante. Era um daqueles momentos simples, mas perfeitos. Quando o sol começou a se pôr, João levou Julieta e Maria de volta para a cidade. No caminho, ele segurou a mão dela. Foi um gesto simples, mas significava tudo. Significava que aquilo que estava crescendo entre eles era real. Porém, o que nenhum dos dois imaginava era que aquele sentimento ainda estava apenas começando e que o futuro guardava muito mais do que apenas amizade. Os meses foram passando e o que começou como gratidão se transformou em algo muito mais profundo. João e Julieta estavam apaixonados, embora nenhum dos dois tivesse coragem de falar isso abertamente ainda. Mas todo mundo percebia. Dona Rosa via e sorria. Os clientes da mercearia comentavam. A cidade inteira sabia que aqueles dois estavam destinados a ficar juntos. João agora passava quase todos os dias na cidade. Arranjava cada vez menos desculpas e simplesmente ia porque queria ver Julieta. Almoçavam juntos quando ela tinha intervalo. Passeavam pela praça no fim de tarde. João segurava Maria no colo como se fosse sua própria filha. A menina tinha se afeiçoado a ele também. Sempre sorria quando via João chegando. Foi numa noite de lua cheia que tudo mudou. João tinha levado Julieta e Maria para jantar na fazenda. Ele tinha preparado a refeição com cuidado, arrumado a mesa, deixado tudo bonito. Depois do jantar, sentaram na varanda da casa, observando o céu estrelado. Maria dormia no colo de Julieta. O silêncio era confortável, daqueles silêncios que só existem entre pessoas que se entendem sem precisar falar. Julieta, João começou, a voz firme, mas carregada de emoção. Preciso te falar uma coisa. Ela virou para olhar para ele. Pode falar? Esses meses convivendo com você e com Maria foram os melhores da minha vida desde que perdi minha família. Você me fez voltar a sorrir, a ter esperança, a acreditar que ainda posso ser feliz. Ele pegou a mão dela. Eu te amo, Julieta, amo você de verdade e amo a Maria como se fosse minha filha. Julieta sentiu as lágrimas escorrerem. Eram lágrimas de felicidade. Eu também te amo, João. Muito. Você nos salvou, nos deu tudo, nos deu uma vida nova. Quero que essa vida seja para sempre. Quero construir algo com vocês. Quero ser seu marido e o pai da Maria, se você aceitar. Julieta soluçou de emoção. Claro que aceito. Nada me faria mais feliz. João a abraçou, tomando cuidado para não acordar Maria. Ficaram assim por um longo tempo, apenas sentindo a presença um do outro, sabendo que daquele momento em diante não estariam mais sozinhos nunca mais. No dia seguinte, João foi até a mercearia falar com Dona Rosa. Contou que tinha pedido Julieta em casamento e que ela tinha aceitado. Dona Rosa bateu palmas de alegria. Eu sabia que vocês dois eram perfeitos um para o outro. Que bênção! A senhora nos abençoa, Dona Rosa. Claro que abençoo, meu filho. Vocês merecem toda a felicidade do mundo. Ela abraçou João com força. Quando vai ser o casamento? Ainda não marcamos data. Queremos fazer algo simples. Simples, mas bonito. Vou ajudar a organizar tudo. As semanas seguintes foram de preparativos. Não seria um casamento grande, mas seria especial. Marcariam na igreja da cidade numa tarde de sábado. Convidariam apenas as pessoas mais próximas. Julieta não tinha vestido de noiva. Então, Dona Rosa e algumas amigas se juntaram para costurar um. Pegaram um tecido branco simples e fizeram um vestido bonito, com renda nas mangas e na barra. Nada muito elaborado, mas feito com carinho. João comprou um terno novo. Não estava acostumado a se arrumar tanto, mas queria estar apresentável no dia do casamento. Também arrumou a casa antiga do avô, aquela que estava abandonada há anos. Limpou, pintou
Consertou o que estava quebrado, colocou móveis simples, mas funcionais. Seria lá que ele e Julieta morariam depois de casados. O dia do casamento chegou. Era uma tarde de primavera, com sol forte, mas uma brisa fresca. A igreja estava enfeitada com flores do campo que as mulheres da cidade tinham colhido. Não eram rosas caras, eram flores simples, mas deixavam tudo bonito e cheiroso. Julieta entrou na igreja com Maria nos braços. Dona Rosa caminhava ao lado dela, fazendo o papel de mãe e madrinha. O vestido branco simples estava lindo nela. Os cabelos estavam soltos, com uma flor presa de lado. Ela sorria, radiante. João a esperava no altar, vestido com o terno novo, nervoso, mas feliz. Quando viu Julieta entrando, sentiu os olhos marejarem. Era a mulher mais linda que já tinha visto. Não pela beleza física, mas pela beleza da alma, pela força, pela bondade. A cerimônia foi simples e emocionante. O padre falou sobre amor, sobre segundas chances, sobre como Deus coloca pessoas certas no nosso caminho nos momentos certos. Falou sobre família, sobre união, sobre compromisso. Quando chegou a hora dos votos, João falou com a voz embargada. Julieta, prometo cuidar de você e da Maria pelo resto da minha vida. Prometo ser um bom marido e um bom pai. Prometo amar vocês em todos os dias, nos bons e nos ruins. Julieta respondeu entre lágrimas. João, você já cumpriu a promessa de cuidar de nós antes mesmo de nos conhecer direito. Você nos salvou. Agora prometo estar ao seu lado sempre, te fazer feliz, construir uma família linda com você. Quando o padre anunciou que eles eram marido e mulher, a pequena igreja aplaudiu. Não tinha muita gente, mas todos estavam emocionados. Era impossível não se emocionar vendo aquela história de amor que tinha começado de uma forma tão difícil e agora tinha se transformado em algo tão bonito. A festa, depois da cerimônia, foi na casa de Dona Rosa. Tinha comida simples, mas farta, música, risadas. Maria estava acordada, passando de colo em colo, toda sorridente. João e Julieta dançaram pela primeira vez como marido e mulher. Era uma dança desajeitada, porque nenhum dos dois sabia dançar direito, mas era perfeita do jeito que era. Quando a noite caiu e a festa terminou, João levou sua esposa e filha para a casa que tinha preparado. Era a primeira noite deles como família oficial. Julieta entrou na casa e olhou ao redor maravilhada. João tinha feito um trabalho incrível. A casa estava limpa, arrumada, acolhedora. Tinha móveis simples, mas bonitos. Tinha um berço novo para Maria no quarto. Tinha uma cozinha equipada. Tinha amor em cada detalhe. Está perfeita, João. Nossa casa está perfeita. Agora sim está completa, com vocês aqui dentro. Eles colocaram Maria para dormir no berço. A menina estava exausta da festa e apagou rapidamente. João e Julieta ficaram parados ao lado do berço, observando aquela criança dormir tranquila. Ela vai crescer aqui, Julieta sussurrou. Vai ter uma infância feliz, cheia de amor, tudo que eu sempre quis e nunca tive. E vamos dar isso para ela, juntos. Naquela noite, enquanto dormiam abraçados pela primeira vez como marido e mulher, ambos sabiam que tinham encontrado algo raro. Tinham encontrado uma segunda chance de ser feliz, e não iam desperdiçar. Entretanto, a história deles estava apenas no começo. Ainda havia muito pela frente, muitos desafios, mas também muitas alegrias. Os primeiros meses de casamento foram de adaptação e descobertas. Julieta aprendeu a rotina da fazenda, acordando cedo para preparar o café, enquanto João ia cuidar dos animais. Maria crescia rápido, já estava com quase 1 ano, começando a engatinhar e a balbuciar algumas palavras. A primeira palavra dela foi papai, olhando para João. Ele chorou quando ouviu. A vida era simples, mas cheia. João trabalhava duro na lavoura durante o dia. Julieta cuidava da casa, do quintal, de Maria e ainda ajudava Dona Rosa na mercearia algumas manhãs por semana. Não precisava do dinheiro,
mas gostava de manter o vínculo com a senhora que tanto tinha ajudado. Dona Rosa visitava sempre, trazendo quitutes e histórias da cidade. Tinha virado avó de coração de Maria. A menina corria para ela sempre que via chegando, de braços abertos. João reformou mais partes da casa conforme o tempo passava. Construiu uma varanda maior, onde podiam sentar no fim do dia para descansar. Plantou árvores frutíferas no quintal. Fez um balanço de corda pendurado num galho forte para quando Maria crescesse mais um pouco. Cada melhoria era feita pensando na família, no futuro. Julieta descobriu que tinha jeito para cuidar da horta. Plantou verduras, temperos, alguns legumes. Gostava de mexer na terra, de ver as coisas crescendo. Era terapêutico. Às vezes, enquanto cuidava das plantas, pensava em como a vida dela tinha mudado completamente. De um barraco miserável para aquela casa bonita, com um marido amoroso e uma filha saudável. Parecia um sonho. Uma noite, deitados na cama depois de um dia cansativo de trabalho, Julieta reuniu coragem para falar algo que estava pensando há semanas. João, posso te perguntar uma coisa? Claro. O que foi? Você já pensou em ter mais filhos? João virou para encará-la. Pensei sim. Penso sempre. Por quê? Porque eu gostaria. Gostaria que Maria tivesse irmãos. Quero ver nossa família crescer. João sorriu. Aquele sorriso que iluminava o rosto inteiro. Eu também quero isso. Quero muito. Então vamos fazer acontecer. Eles se abraçaram, felizes com aquela decisão. A ideia de expandir a família trazia alegria para ambos. Poucos meses depois, Julieta descobriu que estava grávida. Foi Dona Rosa quem percebeu primeiro, com aquele olhar experiente de quem já viu muitas mulheres grávidas na vida. Você está esperando o bebê, não está? Ela perguntou quando Julieta foi ajudá-la na mercearia certa manhã. Julieta arregalou os olhos. Como a senhora sabe? Sei pelos sinais, o jeito de andar, o brilho no olho, aquela náusea matinal que você está tentando disfarçar. Dona Rosa sorriu. Estou certa? Está. Descobri ontem. Ainda não contei para João. Ele vai ficar radiante. E ficou mesmo. Quando Julieta contou naquela noite, João a pegou no colo e girou, rindo de felicidade. Maria, que não entendia nada, começou a rir também, vendo os pais tão alegres. A gravidez transcorreu bem. Julieta se sentia mais forte dessa vez, mais preparada. Não estava sozinha como tinha estado quando esperava Maria. Tinha João ao lado, tinha uma casa segura, tinha comida na mesa, fazia toda a diferença. Quando os enjoos eram fortes de manhã, João preparava o café e cuidava de Maria para Julieta descansar mais um pouco. Quando ela sentia dores nas costas no fim da gestação, ele massageava com cuidado. Estava presente em cada momento, em cada dificuldade. O bebê nasceu numa manhã de inverno. Foi um parto mais tranquilo que o primeiro. Dona Rosa estava presente, assim como a parteira da cidade. João esperava ansioso na sala, segurando Maria no colo, rezando para que tudo desse certo. Quando ouviu o choro do bebê, sentiu as pernas fraquejarem de alívio. A parteira saiu do quarto com um sorriso. É um menino, forte e saudável, e a mãe está bem. João entrou no quarto com Maria. Julieta estava na cama, cansada mas radiante, segurando o bebê enrolado num cobertor. Era um menino gordinho, de bochechas redondas, com um tufo de cabelo escuro. Nosso filho, ela disse emocionada, nosso Pedro. João tinha escolhido o nome. Era o nome do pai dele. Segurou o filho pela primeira vez e sentiu uma emoção avassaladora. Era diferente do que sentia por Maria, porque Maria ele tinha adotado no coração quando ela já existia. Mas Pedro ele tinha ajudado a criar. Era sangue do seu sangue. Era a continuação da família que ele pensou ter perdido para sempre. Maria, sentada no colo de Dona Rosa, olhava curiosa para o irmãozinho. Bebê, ela disse apontando. Isso mesmo, querida. Esse é seu irmãozinho Pedro.
Você vai cuidar dele, não vai? Maria assentiu com a cabecinha séria. Os meses seguintes foram intensos. Cuidar de 2 filhos pequenos não era fácil. Maria tinha ciúmes no começo, querendo atenção toda hora. Pedro chorava muito à noite, não deixando ninguém dormir. Julieta ficava exausta. João ajudava no que podia, mas também precisava trabalhar na lavoura para sustentar a família. Dona Rosa foi uma salvação durante esse período. Vinha quase todos os dias, ajudava com as crianças, preparava comida, dava conselhos. Era a avó que as crianças tinham, mesmo sem ser de sangue. Quando Pedro completou 1 ano e Maria já estava com 2 anos e meio, a rotina ficou mais fácil. As crianças brincavam juntas, Maria já ajudava a cuidar do irmão à sua maneira e Julieta conseguia respirar um pouco. Foi nessa época que ela descobriu que estava grávida de novo. Não tinha planejado tão rápido, mas também não se arrependeu. João ficou surpreso, mas feliz. Mais um filho, mais amor para dar. Está gostando dessa história? Então me responde aqui nos comentários. Você já passou por algo parecido com recomeço na vida? Como foi sua experiência? Quero muito saber. Ana nasceu na primavera. Era uma menina pequenininha, delicada, com olhos enormes e escuros. Completou a família. 3 filhos. Uma casa cheia de vida, de barulho, de amor. João olhava para aquilo tudo e não acreditava. 7 anos atrás, estava sozinho, vazio, sem propósito. Agora tinha esposa, 3 filhos, uma casa cheia. Tinha tudo. Tinha mais do que merecia, mas o que ele mais valorizava não eram as conquistas materiais. Era o amor. Era acordar de manhã e ver Julieta dormindo ao seu lado. Era ver as 3 crianças brincando no quintal. Era jantar em família, com todo mundo junto. Era a paz que sentia no coração. Julieta também refletia sobre a jornada, de um barraco miserável para aquela casa bonita, de sozinha e desesperada para cercada de amor, de sem perspectiva para cheia de sonhos. Tudo graças àquele homem que parou o caminhão num dia qualquer e decidiu ajudar. Contudo, ainda havia muito para viver, muitas histórias para construir, muitas memórias para criar. Os anos foram passando e as crianças crescendo. Maria se tornou uma menina responsável e carinhosa, sempre ajudando a cuidar dos irmãos menores. Pedro era o menino mais curioso do mundo, sempre fazendo perguntas, querendo entender como tudo funcionava. Ana era quieta, mas observadora. Passava horas desenhando flores e animais. A fazenda prosperou. João expandiu a plantação, comprou mais cabeças de gado, contratou 2 ajudantes para dar conta do trabalho. Não eram ricos, mas viviam bem. Tinham o suficiente e um pouco mais. E o mais importante, tinham paz. Julieta continuava cuidando da casa e das crianças, mas também começou a vender doces e bolos na mercearia de Dona Rosa. Tinha aprendido receitas especiais e o pessoal da cidade adorava. Era uma renda extra que ajudava, mas também era algo que ela fazia com prazer. Dona Rosa tinha envelhecido. Já passava dos 70 anos, mas continuava ativa e presente na vida da família. Era impossível imaginar suas vidas sem ela. Era a matriarca, a sábia, a que dava conselhos quando precisavam. Um dia, Dona Rosa ficou doente. Foi algo súbito, uma febre forte, fraqueza, tosse. O médico da cidade disse que era pneumonia e que precisava de cuidados. Julieta não pensou 2 vezes. Trouxe Dona Rosa para sua casa, preparou o quarto de hóspedes e cuidou dela como se fosse sua própria mãe. Durante os dias em que Dona Rosa esteve doente, Julieta não saiu de perto. Dava os remédios nos horários certos, preparava sopas nutritivas, trocava as roupas de cama, rezava. João cuidava das crianças e da casa, enquanto Julieta se dedicava totalmente à senhora. Dona Rosa se recuperou depois de 2 semanas. Estava fraca, mas viva.
Quando conseguiu sentar na cama, chamou Julieta para conversar. Você cuidou de mim como uma filha cuidaria da mãe. É porque a senhora é como uma mãe para mim, Dona Rosa. A única mãe que eu tive de verdade. Dona Rosa segurou a mão dela emocionada. Eu não tive filhos próprios, nunca casei. Sempre achei que morreria sozinha. Mas Deus me deu vocês. Me deu uma família nos meus últimos anos. Sou muito grata. Nós que somos gratos. A senhora nos ajudou quando mais precisávamos. E você me ajudou agora. Estamos quites. Dona Rosa sorriu. Promete uma coisa para mim? O que for. Quando eu partir, quero que fiquem com a mercearia. Não tenho outros herdeiros. Quero que seja de vocês. Dona Rosa, não fala assim. A senhora vai viver muitos anos ainda. Vou viver o que Deus permitir. Mas quando chegar minha hora, a mercearia é de vocês. Está no meu testamento. Promete que vão cuidar bem dela? Julieta prometeu entre lágrimas. Dona Rosa viveu mais 5 anos. Foram anos bons, rodeada pela família que amava. Quando finalmente partiu, foi dormindo, tranquila, sem sofrimento. Tinha 92 anos. Viveu uma vida longa e feliz. O velório foi na igreja. A cidade inteira compareceu para se despedir. Dona Rosa era querida por todos. João, Julieta e as crianças estavam devastados, mas também gratos por terem tido aquela mulher incrível em suas vidas. Maria, que agora tinha 15 anos, chorou muito. Dona Rosa tinha sido sua avó desde bebê. Pedro, com 13 anos, ajudou a carregar o caixão junto com o pai. Ana, com 11 anos, deixou um desenho de flores sobre o caixão. Uma despedida silenciosa, mas cheia de amor. Depois do enterro, quando voltaram para casa, João abraçou Julieta. Ela teve uma vida boa. Foi amada. É o que todos queremos no final. Sim, e ela nos ensinou tanto, sobre bondade, sobre família, sobre amor. Vamos honrar a memória dela. Vamos cuidar bem da mercearia como prometemos. E cuidaram. Julieta assumiu a administração da mercearia, com a ajuda de Maria. Continuaram fazendo os mesmos pães e doces que Dona Rosa ensinara. Mantiveram a essência do lugar. Os clientes notaram e apreciaram. Os anos continuaram passando. Maria cresceu e se tornou uma moça linda e inteligente. Arranjou trabalho como professora na escola da cidade. Tinha o sonho de ajudar crianças como ela tinha sido ajudada. Pedro se interessou pela fazenda. Adorava trabalhar com o pai, cuidar dos animais, plantar. João via nele a continuação do legado familiar. Um dia aquela fazenda seria dele e ele cuidaria bem dela. Ana era a sonhadora, gostava de ler, de desenhar, de escrever poemas, queria conhecer o mundo além daquela cidade pequena. João e Julieta a apoiavam, mesmo sabendo que um dia ela partiria para seguir seus sonhos. Um fim de tarde, João e Julieta estavam sentados na varanda, observando o sol se pôr. As crianças não eram mais crianças, eram jovens adultos agora. A casa estava mais silenciosa do que costumava ser. Você se arrepende de alguma coisa? Julieta perguntou. Nem um segundo. E você? Também não. Foi tudo perfeito. Não do jeito que imaginei quando era jovem, mas perfeito do jeito que aconteceu. Construímos algo bonito, não construímos? Construímos uma família. Construímos um lar. Construímos memórias que vão durar para sempre. João pegou a mão dela. Estavam mais velhos agora. Ele tinha 50 e poucos anos, cabelos grisalhos, rugas no rosto. Ela estava na casa dos 40, mas ainda tinha aquele sorriso que o conquistou anos atrás. Você me salvou, Julieta. Naquele dia que parei no barraco, achei que estava te salvando. Mas, na verdade, você me salvou. Nós nos salvamos, um ao outro. E construímos tudo isso juntos. Ficaram em silêncio, apenas curtindo a companhia um do outro como faziam há tantos anos. O sol se pôs completamente, dando lugar às estrelas. Era uma noite bonita, tranquila. A vida não tinha sido fácil.
Tinham passado por dificuldades, por momentos difíceis, por desafios, mas sempre juntos, sempre apoiando um ao outro. E isso tinha feito toda a diferença. Mas a história ainda não tinha terminado. Ainda havia um capítulo final, uma reflexão sobre tudo que viveram, sobre o legado que deixariam. Mais alguns anos se passaram. João e Julieta envelheceram juntos, lado a lado, como sempre estiveram. A fazenda continuava produtiva sob os cuidados de Pedro, que tinha se tornado um homem trabalhador e responsável, igualzinho ao pai. Ele tinha se casado com uma moça da cidade vizinha e dado a João e Julieta o primeiro neto. Maria continuava como professora, dedicada às crianças da escola. Nunca se casou, dizia que sua missão era educar, que aquelas crianças eram seus filhos. João e Julieta respeitavam a escolha dela. Ana tinha ido embora para a capital estudar artes. Visitava nas férias e sempre trazia histórias de um mundo diferente. Tinha publicado um livro de poemas que falava sobre raízes, sobre família, sobre o valor das coisas simples. Dedicou o livro aos pais. A mercearia continuava funcionando, agora administrada completamente por Maria, com a ajuda de algumas moças da cidade. O nome tinha mudado para Mercearia da Rosa e da Julieta, uma forma de homenagear as duas mulheres que tinham feito daquele lugar algo especial. Numa tarde de domingo, toda a família estava reunida na fazenda. Era aniversário de João, que completava 65 anos. A mesa estava farta, cheia de comida boa. Pedro estava lá com a esposa e o filho pequeno. Maria tinha trazido um bolo especial. Ana tinha voltado da capital só para estar presente. A casa estava cheia de vida, de risadas, de amor. Depois do almoço, quando todos estavam na varanda descansando da comilança, João pediu atenção. Quero falar uma coisa para vocês. Todos olharam para ele. Olho para vocês três, meus filhos, e não consigo acreditar como tive sorte. Maria, você virou uma mulher forte, que dedica sua vida a fazer diferença no mundo. Pedro, você é o homem mais trabalhador e honesto que conheço. Ana, você tem um talento lindo e coragem de seguir seus sonhos. Sou muito orgulhoso de cada um de vocês. As três crianças, agora adultos, ficaram emocionados. Mas quero que saibam uma coisa importante. O que temos hoje, essa família linda, esse amor que compartilhamos, nada disso teria acontecido se não fosse pela coragem da sua mãe. João olhou para Julieta, que estava ao seu lado. Ela estava no pior momento da vida dela quando nos conhecemos. Poderia ter desistido, poderia ter perdido a esperança, mas não perdeu. Continuou lutando pela Maria, continuou acreditando que dias melhores viriam. E quando eu ofereci ajuda, ela teve coragem de aceitar, mesmo com medo, mesmo sem me conhecer. Julieta segurou a mão dele emocionada. Eu estava morto por dentro naquela época, só existia, não vivia. Mas quando vi sua mãe e a Maria naquele barraco, algo dentro de mim acordou. Elas me deram um propósito de novo, me fizeram lembrar que a vida vale a pena. João se virou para os filhos. Quero que vocês entendam uma coisa. A vida vai bater em vocês às vezes, vai derrubar, vai fazer parecer que não tem saída, mas sempre tem. Sempre tem esperança, sempre tem gente boa disposta a ajudar. E às vezes, a maior bênção vem quando menos esperamos. Maria se levantou e abraçou o pai. Obrigada, pai, por tudo, por nos amar, por nos ensinar, por ser esse exemplo. Pedro também se levantou. O Senhor e a mãe são a base de tudo que somos. Ana limpou as lágrimas. Vou escrever sobre isso, sobre vocês, sobre essa história linda de amor e recomeço. Julieta não conseguia falar. Estava emocionada demais. Apenas abraçou os filhos, sentindo a gratidão transbordar do peito. Quando a tarde caiu e todos foram embora, João e Julieta ficaram sozinhos na varanda, como faziam sempre. Estavam velhos agora, cansados, mas felizes. Muito felizes. Lembra daquele dia?
Julieta perguntou. Que dia? O dia que você parou no barraco. O dia que mudou tudo. Lembro como se fosse ontem. Você estava segurando Maria, com aquele olhar assustado, mas forte. Soube naquela hora que havia algo especial em você. Eu também soube que você era diferente. Tinha bondade nos seus olhos. Tinha verdade. João virou para olhar para ela. Você me deu tudo, Julieta. Me deu família de novo. Me deu amor. Me deu motivo para acordar todo dia. Você me deu tudo também. Me deu segurança. Me deu um lar. Me deu a família que sempre sonhei. Fizemos bem um para o outro. Fizemos e construímos algo bonito. Algo que vai continuar através dos nossos filhos, dos nossos netos. Ficaram em silêncio, observando as estrelas começarem a aparecer no céu. Era uma noite linda, tranquila. Podiam ouvir os grilos cantando, o vento suave nas árvores, o som distante do gado. Se você pudesse voltar, João disse, e mudar alguma coisa, mudaria? Nem uma vírgula. E você? Também não. Foi tudo como tinha que ser. Julieta apoiou a cabeça no ombro dele. Obrigada, João, por tudo, por ter parado naquele dia, por ter cumprido a promessa, por ter nos amado. Eu que agradeço, por ter aceitado minha ajuda, por ter me dado uma chance, por ter construído essa vida linda comigo. O silêncio voltou, mas era aquele silêncio confortável que só existe entre pessoas que se conhecem profundamente, que se amam de verdade. A história de João e Julieta não era sobre riqueza ou fama. Era sobre bondade, sobre coragem, sobre como um simples gesto de compaixão pode mudar o rumo de vidas inteiras. Era sobre segundas chances, sobre recomeços, sobre acreditar que sempre há esperança, mesmo nos momentos mais escuros. Era sobre família construída não apenas pelo sangue, mas pelo amor, pelo compromisso, pela presença constante. Era sobre dois corações machucados que se encontraram no momento certo e se curaram juntos. E enquanto as estrelas brilhavam no céu daquela noite tranquila, João e Julieta sabiam que tinham vivido bem, tinham amado bem, tinham construído algo que duraria muito além deles mesmos. Porque no final, o que realmente importa não é onde começamos, mas sim as escolhas que fazemos ao longo do caminho. E eles tinham escolhido o amor, tinham escolhido a família, tinham escolhido a vida, e isso era mais que suficiente. Era tudo. E assim, terminamos mais uma história que nos faz refletir sobre bondade e esperança. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal para não perder nenhuma história como essa que toca o coração. E deixe aqui nos comentários. Essa história te fez lembrar de algum momento da sua vida? Você já ajudou alguém ou foi ajudado de forma inesperada? Quero muito saber sua experiência. Se você está sempre por aqui e essas histórias já fazem parte da sua rotina, considere virar membro do canal. Você vai ter acesso antecipado às histórias e ainda pode ter seu nome exibido como forma de gratidão, entre outros benefícios. É o nosso jeito de agradecer quem caminha com a gente. Muito obrigado por estar aqui e fazer parte dessa comunidade que cresce a cada dia. Você é muito importante. Até o nosso próximo encontro.